Algumas mentiras podem durar curto tempo, poucas mentiras duram muito tempo, mas nada dura para sempre. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do B-Side. Aqui, cara, realmente a gente vai fazer você pensar no lado B, entender como muitas pessoas têm pensado diferente no mercado e é o que, de fato, tem feito o nosso mercado protagonizar. Isso aqui é para ser uma conversa, eu quero que você participe também, colocando seus comentários, te inscrevendo no canal, seja aqui no YouTube, seja aqui no Spotify, se você está nos ouvindo. E hoje eu tenho um convidado foda. Eu vou até ler aqui, ó. Augusto Rocha. O cara é empresário, investidor, aí eu botei uns adjetivos diferentes para ficar mais bonitinho, né? Provocador, amigo, guia turístico, se você não sabe, na Europa é só chamar ele que ele te leva para os melhores lugares, ensina qual aplicativo usar, em qual lugar. E o pai do Santiago agora, né? Bem-vindo, cara. Muito prazer ter tudo de novo aqui. Tu é um dos poucos caras que me faz pensar 3 vezes antes de dar uma resposta para ti, porque tu sempre tem um trocadilho do lado B, cara. E aí não tinha como não ter tu aqui, cara. Hoje estou muito feliz de estar aqui contigo. A gente já conversa sem gravar as nossas conversas há muito tempo. E quando a gente começou a gravar elas, deu para ver que a gente conseguiu impactar outras pessoas a terem esse mesmo tipo de reflexão que a gente tem. Ontem eu saí para jantar com um amigo que é a persona que é impactada pelas mentorias, pelas imersões que tu tem feito, sabe? Com o B-Bold. E o cara tem uma empresa, a empresa tá crescendo, passou por altos e baixos, sempre sendo a empresa dele, e ele começa a ter desafios para escalar e chegar em um determinado tamanho, que é quando tu sai do médio e vai em direção ao grande, que às vezes o cara não tem quem ouvir. Não tem. E fica sozinho, os amigos começam a mudar. E aí, isso aí sobre os amigos é bem interessante, porque, cara, os teus melhores amigos, eles são os teus melhores amigos dentro de um contexto. Só que, tu já ouviu aquela frase, negócio, amigos à parte? Então, nem sempre vai ser com os teus melhores amigos que tu vai discutir de negócio, e nem sempre os melhores negócios vão ser feitos entre amigos. Cara, olha só, ontem eu assisti, eu tava zapeando assim no celular, aí apareceu um story de um cara dizendo assim, eu vi olha só, cara, agora eu lembrei qual era. Era o Jô Soares agradecendo o Silvio Santos. Depois de 28 anos de programa noturno, que reinventou o Jô Soares, tá? O Jô Soares falou assim, Silvio Santos, eu queria te agradecer porque tu de fato é um amigo. Porque os amigos de verdade, eles não precisam estar juntos toda hora, mas sempre que eles estão junto, aquele contexto que a gente viveu volta a ser. É como aqueles amigos de escola, quando tu encontra, obviamente que os assuntos teus do dia a dia não se conectam, mas tu tem aquela amizade. É como tu vai no almoço de família, a conversa é outra, né? E o empresário sofre disso, porque os amigos que ele tinha para certas coisas não são os amigos que ele vai discutir o que ele faz na empresa dele, se ele tem uma tal decisão. E é legal escutar esse tipo de feedback até que tu tá dando, porque esse é o propósito que a gente tem, né, de gerar conteúdo, né? Eu te acompanho pra caramba também. Por mais que tu não é oficialmente um influenciador de conteúdo, mas tu é um cara que influencia o mercado absurdamente. Porque a gente vem do mesmo mundo, né? E eu gosto muito de uma frase que tu usa. Eu uso ela muito, me apropriei dela, né, nas minhas imersões, que tu fala muito da questão de que o marketing é um dos principais canais para trazer receita para as companhias. Mas o CRM é o que gera lucro. Só um parênteses sobre isso. As pessoas não entendem o valor disso, porque todo mundo acha que CRM tá todo num viés de dados, de atender bem cliente, mas o maior potencial do CRM é o lado que as pessoas às vezes não param para ver. E ele é óbvio. Mas por que ele é óbvio? Ele é óbvio para quem tá pensando sobre isso. O empresário aprende isso aonde? O cara criou a empresa dele, tá sobrevivendo, aí ficou um tamanho grande, agora médio, agora ele quer ser grande. Onde é que ele vai ler sobre isso? As melhores práticas? Não tem. Tá todo mundo correndo na rua aí para fazer. Então é muito raro ter esse acesso. E eu queria que tu começasse a me explicar um pouco de onde veio essa tua frase, essa forma. Tu trabalha com isso a vida inteira também, que nem eu, então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Mídia gera receita, CRM gera lucro. Te ouvindo assim, eu fiquei pensando, tu já foi numa festa do pessoal da mídia? Não, nunca fui. Cara, fica a dica aí, pessoal, convidar a gente. É uma das coisas mais bem feitas no mundo, assim. Os caras da mídia, primeiro que eles têm a televisão, eles têm os eventos, eles têm as celebridades.
é muito bem feito, é encantador, é sexy, sabe? Tudo que envolve o mundo da mídia é incrível. No CRM, cara, é um misto de academia às 5 da manhã, às 6 da manhã, com estudo na biblioteca. Nossa, agora tu foi profundo. Vamos lá. Não é sexy, né? Não. Quando começou a academia, eu já desligou meu cérebro. Pois Isso é. não é pra mim. Pois é. Mas pra tu ter uma vida saudável e longeva, é melhor tu estar nas festas mais sexy ou estudando e fazendo exercício. Por que eu trago essa figura de linguagem? Porque a mídia, ela é fenomenal. Ela aumenta o tamanho do teu reconhecimento. Só que isso tem um preço. Toda vez que tu é divulgado por um canal de mídia, tem um custo. E sempre foi assim. A mídia sempre foi poderosa e oligárquica, concentrada na mão de poucos. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a TV Globo. A gente tinha, né? Nós lembramos, né? Talvez o pessoal que está nos ouvindo aí não conhece. Existia um grupo chamado Grupo Abril, que era detentor das principais revistas. No Brasil, revista é como se fosse um iPad, só que impresso. Caso o pessoal não saiba. Não, tem que sempre fazer essa explicação. Tem que explicar. Infelizmente, a gente chegou nessa etapa da vida. Exatamente, exatamente. E aí, o Grupo Abril, a Globo, poucos players, com muito poder. E aí, era um mercado... Agora um parênteses, te interrompendo. Para provocar mais quem tá com a gente lá do B. Pega uma Rede Globo, não usando eles como o único, né? Eles talvez são um dos principais atores desse mercado, né? Um grande poder, uma grande audiência, por consequência pelo modelo de entrega, né? Pouca gente tinha tanta abrangência de poder entregar algum conteúdo como uma televisão aberta, uma concessão pública. E aí a gente começa a olhar o valor de um comercial, que é a mídia. Exatamente. Todo mundo associou a vida inteira que o valor era caro porque a audiência é alta. Mas eu tenho um outro ponto de vista, eu tenho um lado B sobre isso. Será que as grandes marcas também não queriam que fosse muito caro exatamente para as médias e pequenas não ter espaço e conseguir ter essa audiência? Sem dúvida nenhuma, Bush, tu tem o fenômeno da escassez, né? Porque a mídia tradicional, vamos chamar assim, que é tudo aquilo que existia antes da internet, ela era escassa por natureza. A única exceção de escassez na mídia que eu me recordo é ou a lista telefônica. Aí se você não sabe o que é isso, bota Página no Google. amarela. Bota no Google, que aí vai ser demorado a gente explicar. Mas a lista telefônica e o classificados. Esses dois, eles não eram escassos, porque eles podiam aumentar de acordo com a demanda. Então chegava o classificado do fim da semana, né? Ele era maior, o classificado do meio da semana era menor. Cara, quem não sabe a importância disso, isso era a base pra gente fazer o churrasco de domingo pra botar fogo, né? Os classificados do domingo passado serviu pra botar fogo. Os classificados serviam pra muita coisa. Um cara que tu tem que chamar pra conversar no B-Site, que é um dos caras que também me faz pensar, quando tu fala que é o Dado Schneider. Pô, a gente... se ele viesse, né? Não, o Dado é estrela, né, cara? Tem que vir aqui conversar com o Bush. E o Dado... A gente estava conversando sobre o crescimento da mídia lá no Rio Grande do Sul e o fenômeno que se dá na virada do classificados, quando um player se torna dominante pela estratégia de mercado no classificados. E aí o cara cria uma estratégia que ele equipara o preço dele, ele dá um desconto muito grande. Imagina que tu tinha 2 players vendendo classificados. E aí ele fala o seguinte, não, beleza, eu te dou 90% de desconto, mas tu tem que assinar a exclusividade comigo, tu não pode anunciar no concorrente. O que o cara fez? Durante 6 meses, ele comprou o mercado. Ele comprou o mercado, até que ele matou o concorrente, ele retirou o desconto dele, e agora só existia ele. Porque ele que tinha audiência. Exatamente. Né? Mas vamos... Fechando o longo parênteses que eu fiz, tu abrir. Vamos voltar para a festa. Eu tô na festa da mídia versus a academia. Mídia. Só que tava tudo certo. A mídia, ela era escassa, muitas vezes inacessível, e aí ela precisava de uma criatividade. E aí tu tem 2 grandes dinossauros da nossa propaganda. O Oliveto, de um lado, que é a insígnia da criatividade. E Nizam Guanais, que é um criativo mais olhando para negócio, né, lá atrás. Exatamente.
E Marcelo Serpa, outro gênio da criatividade. E aí o Nizam tem uma frase que ele fala que não importa a tua criatividade, o que importa é a frequência do anúncio. Não tá errado. Já os outros acreditam na criatividade. Então, assim, uma ideia boa que pega, muito pouco frequente, pode te marcar, mas uma ideia ruim muito frequente vai te marcar igual, né? Eu ia dizer, eu fiquei na dúvida aqui, porque... Não, mas ambos têm razão, entendeu? O lance é que tu precisa de genialidade para ter uma ideia única e tu precisa de orçamento para ter frequência. Todo mundo conhece o Dolinho, de tanto que aparecia. Não que seja fantástico. Não precisa ser uma ideia, não precisa ser uma ideia genial, mas as pessoas reconhecem. Agora, uma ideia genial, ela pode uma vez aparecer. Por exemplo, Burger King, nas eleições, que fez o sanduíche sem recheio, lembra? Falar do voto em branco. Exatamente. Foi exibido 3, 4 vezes aquele anúncio e pum, uma repercussão. Comercial da Apple de 84, lançando o Macintosh no intervalo do Super Bowl, dizendo think different, entre aspas, que não foi, né? Uma vez na vida. Ou, uma vez. Eu lembro que a frase era assim, ó. Em 1984 vamos lançar o Macintosh. 1984 não será mais como 1984. Só pra deixar claro, eu não vivi essa época, tá? Eu era criancinha, eu assisti no YouTube. Não era frequência, mas daí, tipo, Super Bowl é um assunto super legal da gente abordar. Tá na minha lista que se mas tiver tempo. mídia. É mídia. Aí quando vem a internet, a gente tem um fenômeno que é a mídia não é mais escassa. Todos têm acesso. E aí contam a primeira mentira. O pessoal que está nos ouvindo pode anotar a primeira mentira. A internet é barata. O que acontece? As pessoas direcionam os investimentos para a internet, porque a internet também tem uma segunda mentira, que é a performance. Por que é uma mentira? Pô, mas Augusto, eu invisto aqui e tenho retorno. Por que isso é uma mentira? Vou te explicar. Na verdade, tu está condicionando a tua performance comercial a um custo de um terceiro. E aí tu passa a entrar naquela outra mentira que é o ROI. O ROI da mídia. O retorno do investimento é tanto. Pô, eu boto R$1 e tiro 20. Isso é maravilhoso. Tá bom? Isso só é maravilhoso se quando tu for fazer essa fórmula do Excel, tu botar aquela formulazinha do dinheirinho antes, sabe? Que bloqueia e não varia. O problema é que cada vez isso aí vai mudar. O problema... Sempre na tendência contrária do que tu gostaria. O problema é que varia. Cada vez fica mais caro. E aí, tu cria um problema. Porque tu cria um condicionamento do teu negócio a só vender quando tu paga alguém. E é isso que vira essa nossa tese da mídia gera receita. Por quê? Empresa não vive de receita. Quem vive de receita é aquele portal Tudo Gostoso, sabe? Tem 1 milhão de receitas. Sim. É aquilo ali, velho. A empresa vive de lucro. E foi muito difícil a gente afirmar isso nos últimos 20 anos. Poxa, nos últimos 20 anos, falar que as empresas tinham que dar lucro parecia uma loucura. Sim, porque o negócio é ganhar mercado, não Era importa. só crescimento. Dinheiro barato. O problema é o seguinte, o mercado se autorregula e algumas coisas podem durar um pouco, algumas mentiras podem durar curto tempo, poucas mentiras duram muito tempo, mas nada dura para sempre. E essa história do crescimento, que ela tinha um objetivo, que é o vencedor vai ganhar tudo. Então, os caras que conseguiram captar dinheiro no menor valor possível da história e conseguiram crescer e se transformar lucrativos, foram os vencedores. O caso é a Amazon. É o grande segredo. E não é eu ou tu que estamos analisando isso. O professor Scott Galloway analisa isso naquele livro The Four, onde ele fala que o segredo da Amazon foi captar dinheiro ao menor custo da história. Amazon, Apple, quais são as 4 que ele fala? Amazon, Google Apple. Amazon, Apple, Google e Facebook. O que acontece? Apple é lucrativa. Alguns anos não foi, mas a Apple é uma máquina. Não, mas aí é outro business, né? Facebook e Google também são lucrativos. Muito lucrativos. Só para as pessoas terem uma ideia, que às vezes elas não eu vejo que as pessoas falam dessas empresas como divindades e eles não abrem lá um relatório de... Investidor. Tá tudo na internet, disponível. Uma empresa de capital aberta tem que publicar os seus números. E aí tu vai lá e tu abre e tu vê o resultado deles. Um exemplo, o Google paga, se eu não me engano, em 2005 ou 2006, quando ele compra o YouTube, ele paga $1.6 bi
parte em ações, parte em dinheiro para os fundadores do YouTube. Ano passado, a receita do YouTube com mídia é 20 e poucos bilhões de dólares. Exatamente. Então, assim, os caras do Google foram geniais ao criar uma ferramenta que era melhor do que o Yahoo e o Alta Vista, mas eles foram mais geniais ainda numa estratégia de fusões e aquisições que transformou o que era um mecanismo de busca num negócio gigantesco. Não, eles têm. Eu não vou dizer que eles têm o primeiro e o segundo, porque eu não sei se a rede social hoje já não está encaixado nisso, tá? Mas se a gente parar para olhar, até há pouco tempo atrás, o maior lugar, o maior recurso que as pessoas utilizam para buscar é o Google, o segundo era o YouTube. Eu não sei hoje se a rede social já está nisso, Não, né? a Amazon, no mercado americano, a Amazon já passou até o Google. Por isso que a Amazon está crescendo. Mas um dado interessante que eu uso bastante, quando eu falo um pouco disso, levou 14 anos para a receita do mercado de busca, né? Google, basicamente, passar de 1 para 30 bilhões de dólares. Depois no social, que é onde está o Facebook, leva 11 anos para pular de 1 para 30 bilhões de dólares. A Amazon levou apenas 5 anos para fazer isso com retail media. Fez 32 bilhões de dólares ano passado, né? Exatamente. Que loucura isso. Equivale a 11% do mercado publicitário americano. E o que o pessoal não olha, essa tua comparação é legal para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo pensar, se ela se manter, se eu não me engano, por 3 ou 4 anos crescendo assim, ela passa a receita da televisão. Não precisa tanto tempo. Ela passa a receita da televisão esse ano, se eu não me engano. Nossa, cara. Eu tinha achado que era 3 anos. Só que assim, se ela continuar 3 anos assim, né, ela também passa o tamanho do planeta. Então a gente tem que cuidar com essas projeções. E aí tem uma outra coisa que eu tenho usado muito, que é a última etapa do growth, o growth marketing, que o pessoal fala, growth, tem que crescer, tem que crescer, todo mundo tem que crescer. A última etapa é qual? É o layoff, cara. Exatamente. Árvores não crescem até o céu. Exatamente. Peter Drucker já dizia. É isso que eu tenho dividido. Então, assim, não existe esse planejamento de crescimento forever. Vai sempre dar certo. Ó, quem tá nos ouvindo tá já confuso nos nossos parentes, mas eu vou abrir mais, tá? Tá. Porque o papo aqui é pro cara tentar abrir a cabeça das pessoas pra pensar diferente. Você está ouvindo B-Side. B-Side. Que nem as rádios FM são obrigadas a dizer 94.7. Sabe por que elas têm que falar 94.7 FM? Isso é uma legislação da aviação, cara. Porque os aviões, até muito tempo atrás, obviamente, eles tinham um dos meios de localização de onde eles estavam por antenas FM. E aí, conforme a nome da emissora e a frequência, eles sabiam o lugar que eles estavam. Loucura, hein? Aprendi isso num livro chamado Caixa Preta, que fala de 3 acidentes aéreos. Olha... Não, é lá do B aqui, cara. Nós estamos ajudando as pessoas a... Olha como a gente vai descobrindo paralelos... né? Totalmente Então, uma coisa vai diferente. encaixando na outra. Agora, vamos voltar. Nós estamos falando de mídia ainda, a gente não foi falar de CRM, né? Porque o CRM, digamos, é a parte não sexy, que é como tu deu o exemplo da academia. Mas antes de chegar lá, todo mundo começa a ver que a internet, entre aspas, é barato anunciar. Tu trouxe uma provocação dizendo, a internet não é barato anunciar. Porque tem uma variável, que é o quanto eu gasto para ganhar audiência, ganhar atenção na internet. Com o passar do tempo aumenta, porque é uma coisa óbvia, que nem o Uber. Quanto mais gente quer o Uber, mais caro fica o Uber. Só que o Uber dói mais porque é um crescimento direto na hora que tu precisa, assim. A empresa vai sofrendo. Ano a ano foi passando e as empresas, elas se enganam foi aumentando o preço, elas se enganam numa coisa. Quanto o Google sabe... Por que ele tem aquelas variáveis? Quanto tá convertendo? Quanto não sei o quê? Porque ele sabe, quanto mais dinheiro ele tá te dando, mais ele pode cobrar. E mais... Ele pode virar pro teu concorrente e dizer, olha só, essas 5 variações aqui de anúncios, o Augusto tá fazendo para vender, tá ganhando muito dinheiro. Tu não quer pagar mais um pouquinho? Eu passo para ti. E tu ensinou ele a competir no teu mercado, tu ensinou ele o comportamento, tu ensinou ele o público, e aí ele pega isso e faz o quê? Ele é fiel a ti? Não. Ele vai no mercado fazer um leilão reverso e dizer quem paga mais. Na verdade, ele é fiel aos acionistas. Né? Exatamente. Que é o que todo mundo deveria ser. Nos últimos 15 anos, Bush falando sobre esse assunto, as pessoas falam, mas tu critica o Google. E aí, eu ouço isso e eu fico pensando, cara, eu sou muito ruim. Porque eu passei 1 hora falando pro cara que a culpa é dele, quem tá errado é ele. Exato, e o cara culpa a plataforma. E ele consegue achar que a culpa é do Google. Vamos ajustar, porque senão o YouTube não vai entregar o nosso vídeo. Não, e assim, ó... Pessoal do Spotify, fica firme aí, tá? É muito claro
é muito claro que a estratégia usada é uma estratégia de traficante, sabe? Uhum. Nós vamos dar de graça, depois tu vai ficar dependente e vai ter que usar para sempre. Me contaram uma história esses dias num podcast dos classificados. Exatamente. Exatamente. Exato, gente. Voltando ao ponto. Mas Exatamente. segue, Gutão. Eu vou parar de abrir E aí, parênteses. quando tu olha pro CRM, qual que é a diferença? O CRM, ele dá trabalho. E ele é uma plantação que depois tu colhe. Então, tu tem que conseguir identificar, que é a primeira parte, teus clientes. Tu tem que conseguir se relacionar com eles. E tu tem que estimular a recompra. A gente não tá no negócio de vender produto. Quando eu falo com o varejo, eu falo, tu não tá no negócio de vender produto. Tu tá no negócio de fidelizar cliente. Ah, mas por quê? Cara, porque se tu tiver no negócio de vender produto, qualquer um que venda o mesmo produto que tu, mais barato, vai tirar o cliente de ti. Tanto que a Amazon, a principal métrica da Amazon é a recorrência, né? Quantas vezes tu vem ao mês comprar, não importa quanto, né? Exatamente por essa linha. Ah, mas eu sou uma indústria. Bom, beleza. Então tu tá no negócio de vender produto. Tu só não pode ter ninguém que faça um produto melhor do que o teu. Porque daí tu vai perder o teu cliente. Na produtividade, no custo-benefício, aquela coisa toda. Exatamente. Então, se tu tem clientes, tu faz cliente, e aí pra quem tá nos ouvindo, vamos pensar, todo mundo tem cliente. O médico tem cliente. A escola tem cliente. A saúde, o plano de saúde tem cliente. O B2B, né, o corporativo tem cliente. O cara que tem uma loja tem cliente. Todo mundo tem cliente. Se tu conseguir fazer com que esse cara gaste mais vezes contigo ao longo do tempo e tu gasta a tua energia para conquistar novas pessoas e outra energia para fazer com que esse cara compre de novo, tu cria uma máquina que só cresce. O problema é que às vezes as pessoas se dão conta disso tarde. Normalmente quando elas já não têm mais recurso para crescer a base e elas já perderam boa parte da base que elas tinham, porque elas não cuidaram do cliente ali. Várias vezes, Buxa, eu vejo teus cortes, tuas palestras, teus reels, e tu fala sobre impacto no atendimento ao cliente, né? E por que tu tá certo de falar sobre isso? Porque no fim do dia, isso aí que tu tá falando é óbvio. Só que as pessoas têm que ouvir isso. O óbvio só é óbvio Elas treinado. têm que ouvir, Buxa. Porque elas têm que ouvir. Vou te dar um exemplo da semana passada. Eu tenho comprado todas as minhas roupas na Aramis, que eu acho que é a marca que mais se identifica comigo. São meus clientes. Eu só compro de cliente. Então, tenho comprado lá na Aramis. Aí eu comprei uma calça, até que eu levei para a viagem que a gente jantou lá em Roma. Por isso que o Bush falou que eu sou Guia turístico. guia turístico, mas tem outros destinos também que eu posso te ajudar, tá, Bush? Mas já me ajudou, inclusive. A gente tá falando sobre como faz para ganhar, né? Tipo, gravar um outro B-site, como é que a gente faz para gastar. Exatamente. Eu tô usando a calça, adoro usar os produtos da Aramis, mas eu usei a calça durante 2 meses e rasgou. Aí eu imediatamente peguei o meu celular, abri o WhatsApp, falei com a vendedora da Aramis que fala comigo. Falei, Andriele, cara, minha calça rasgou, mandei uma foto pra ela. Aí ela olhou ali, pô, Augusto, mas já passou do prazo. Tu comprou já faz mais de 3, 4 meses. Uhum. Aí eu pensei, não faz. Aí eu, André, eu acho que essa é outra. Aí ela, pior, tem razão, é outra. Deixa eu achar aqui a tua calça. Aí nesse meio tempo ela achou, falou, mas tu comprou faz 2 meses. Traz aqui. Aí eu, beleza, botei numa sacolinha, levei lá no Iguatemi de Porto Alegre. Quando eu entrei lá, a Andriele não tava na loja. Uhum. Ela tava de folga. Ela avisou pro time. O time recebeu. Eu vou lá de vez em quando. Uma vez a cada 2, 3 meses. Uhum. O pessoal já me conhece. E aí, a primeira coisa que eu falei, Augusto, tudo bem? Quer um café, uma água? Eu, não, só vim trazer. Não, o André me falou, trouxe. Deixa eu pegar a calça aqui. Aí o cara olhou a calça, que horror, cara. Tá, deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Eu falei, não, mas tu não vai mandar para os caras analisar se não foi mau uso, alguma coisa assim. Agora, não, velho. Tu comprou uma calça. Ela rasgou em 2 meses. É uma vergonha pra nós. Este é o ponto, cara. Nós vamos trocar. Vamos trocar agora. E o cara pegou, tinha uma igualzinha.
E aí eu falei, tá, mas aqui, eu sou baixinho, né? Então tem que fazer a bainha. Uhum. Ele, não, a gente usa essa aqui pra fazer a bainha. Bainha, pra quem tá acompanhando, é a barra da calça, É, isso tá? aí. Porque a gente é gaúcho, então... Não tenho culpa que nem todo mundo é gaúcho. É. Aí ele foi fazer a bainha com o tamanho da minha calça. E pode almoçar, Augusto. Aquele cara que tava me atendendo, ele tinha poder de tomar essa decisão. Lembra que eu falei que a Aramis é minha cliente? No outro dia, eu fui tomar um café com o Richard, que é o CEO da Aramis. Eu contei pra ele exatamente essa história. E eu falei pra ele, cara, parabéns. Porque na ponta, o teu time consegue pensar como tu pensa e agir como tu age. Qual que é o problema? A gente, ao construir empresas que crescem, a gente vai podando a capacidade das pessoas de tomar decisões e de agir pelos valores da empresa. Porque os valores não... A empresa está mais preocupada em criar processos do que repassar valores, conceitos. Mas é difícil, tá? Mas, É difícil, mas vou te dar um exemplo, Guto. Eu quero abrir um parênteses sobre isso. O pessoal que tá nos ouvindo vai ficar louco comigo, né? Porque, pô, esse cara só é parênteses, mas é que eu quero lado B de tudo, né? Provocar. Eu tive uma experiência com a Amazon similar e eu quero trazer para entender que tem como ser grande e continuar com seus valores. Porque a Amazon transformou o mercado com qual contexto versus propósito? Ela chegou ao mercado e disse o seguinte: não importa a restrição que tu tenha, porque lembra, em 1994 a 96, quando ela começou a operação, quem comprava pela internet? Ninguém. A gente tinha medo de comprar pela internet. As pessoas não queriam botar o cartão. Comprar numa loja já tem risco. Imagina comprar pela internet, vai vir sei lá o quê. E eles conseguiram inverter todo o risco das pessoas, eles assumiram e disseram, não importa, o que aconteça, eu te dou transparência. Criou no mindset das pessoas a cabeça de que comprar com eles não dá problema. Quando eles fizeram uma pesquisa para entender o que mais a gente pode vender para você, veio de tudo, ou seja, eles podiam vender qualquer coisa, por isso que começaram a abrir do jeito que foi. Mas a essência foi, eu assumo o teu atrito. Passado quase 30 anos, estou eu nos Estados Unidos, comprei um relógio, um valor um pouco maior, mandei entregar no hotel. Quando chego no hotel, abro a caixa, vejo o relógio, pá, gostei do relógio. Vou devolver. Fui no aplicativo, mandei fazer a devolução, ele imprimiu um QR Code para mim, disse, ó, ou tu deixa no hotel para eles retirar, ou tu entrega no centro de distribuição nosso que tem aqui a 2 km, tu escolhe. Eu pensei, vou levar no centro de distribuição porque tem um receio, né? Valor maior e tal. Fui lá levar. Quando cheguei no centro de distribuição, tinha uma pessoa sendo atendida, mas foi bem assim, ó. Cheguei, a pessoa tá sendo atendida. Sabe quando a gente passa produto no supermercado, aquele bip, bip, sabe? Tava assim, bip, bip, passou, o cara já foi embora. Aí chegou a minha vez, ele bip, bip na minha caixinha e eu já fui embora. Feliz, eu digo, nossa, como é rápido, né? Passou 30 dias, o dinheiro não voltou. Entrei no chat e escrevi no chat, ó, né? Queria saber quando é que vem a devolução do valor desse relógio. A pessoa escreveu assim pra mim, você devolveu? Minha pressão já baixou, né? Já sabe, pô, agora vai entrar o caos aqui, né? Sim, devolvi no dia tal lugar. Ah, tá bom, o senhor tem comprovante? Aí eu pensei, porra, brasileiro esqueceu de pegar o comprovante, eu sou muito burro, né? Pô, a gente é acostumado aqui a se defender o tempo inteiro. Não peguei comprovante. Não tem problema, eu vou abrir um processo interno, só vai demorar mais 3 dias para dar o retorno pro senhor. Beleza. Passou 3 dias, entrei em contato, e aí, meu dinheiro? Ela disse, pois é, seu Carlos, como eu não tenho como comprovar que o senhor não devolveu, o dinheiro está indo para sua conta agora. Ou seja, alguém fez algum processo errado lá. Mas a cultura tá. Então tem sim como criar processo mantendo a cultura, os valores da companhia. A Southwest, lá nos Estados Unidos, a empresa aérea, ela fez a mesma coisa que a Aramis tu acabou de comentar. E eu acho que esses exemplos a gente tem que falar, porque é o básico. A Aramis queria cliente, ela não faz venda de produto. Né? Que é o que tu estava trazendo, que a gente tem que aprender a ter cliente e não fazer venda. Isso é CRM. No fim do dia, entendeu? CRM não é só acionar o cara por canais digitais e aí mandar um e-mail personalizado, uma campanha de push, um SMS, um presente para casa do cara. Isso é uma ação de marketing voltada para CRM. Uma empresa voltada para o cliente, ela cria recorrência e ela vai lucrar mais. A gente teve o Ariel, que é o CEO da Zamp, que toca Burger King e Popeyes aqui no Brasil. Ele fez uma matéria para uma entrevista para o Brasil Journal e ele conta sobre o resultado excelente que a Zamp teve no último ano. E uma das coisas que ele atribui, tá lá na matéria, é o CRM. É a capacidade que o Burger King tem de se relacionar com toda a base deles. Quando tu pega, por exemplo, a Azul, a companhia aérea, pós-pandemia, ela atinge os maiores números percentuais de venda de CRM dela da história. Porque durante a pandemia, ela continuou se relacionando com os clientes dela. Mesmo que os caras não estivessem voando,
ela entendeu o momento do cara, ela criou promoções, ela fez várias coisas dessas. O que ambos têm em comum, assim como a Aramis, são nossos clientes, né? E esse é o momento É jabá. muito legal. Esse é o momento jabá. E eu aproveitando, né? Não estão patrocinando ele, mas quem sabe um dia, né? O Augusto é vice-presidente da PM Web, né? Uma das maiores empresas de CRM na América Latina. Trabalha com as maiores plataformas, sócio de grandes plataformas, né? E tem o Otto também, né? Que a gente não pode deixar de falar. Exatamente. O que o Otto traz, que eu acho do caramba, é o seguinte. O Bush foi vice-presidente da Salesforce, que é a maior referência em CRM de vendas do mundo, né? Existe o CRM antes e depois da Salesforce, tanto que se você for na Bolsa de Valores e jogar CRM, é o nome da ação da Salesforce. E o que a Salesforce fez? Ela levou para a mão dos vendedores corporativos todos os dados que a empresa tinha dos clientes. E aí o cara conseguia saber tudo de uma forma rápida, eficaz, e é fenomenal. A gente lá na PM Web, o nosso time de vendas, usa o Salesforce. E é o melhor CRM de vendas do mundo. Sem dúvida. Isso é uma conquista e é do caramba. Aí, Bush, assim, tu começou lavando caminhões lá em Lajeada. Eu comecei vendendo celular na frente de uma parada de ônibus que fica em frente ao metrô em Canoas. Né? Depois eu fui pra Sapucaia e Esteio. Então, isso é tudo cidades próximas a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É a grande Porto Alegre. São, sei lá, seria Osasco, São Bernardo, Guarulhos, São Bernardo de São Paulo. Mas são cidades pequenas. Canoas é um pouco maior, tem 400 mil habitantes. Sapucaia deve ter uns 200 mil, Esteio deve ter uns 80. E eu era vendedor de loja, eu tava ali. O que eu me dava conta eu não tinha muito instrumento para vender se o cliente não entrasse. A loja que eu trabalhava em Canoas, não faltava cliente. Porque a gente estava na frente da parada de ônibus. Isso é importante. O que significa estar na frente da parada de ônibus? Significa que tu tem mais tráfego. Esse tráfego, ele era pago ou ele era orgânico? Falando para os meus amigos gestores de tráfego aí. Eles vão dizer, era orgânico. Mentira. O aluguel ali é mais pago. Caro. O aluguel era caro. A gente pagava um aluguel muito caro por uma sala que era do tamanho da sala que a gente está gravando aqui o podcast, que não é uma sala grande. Não. Mas ela está bem localizada. Então ela é cara. Então era um tráfego pago. A única diferença é que quem cobrava pelo tráfego não era o responsável por levar o tráfego ali. Igual o Google. Porque o Google não é responsável por levar o tráfego ali. Quem é responsável é o criador do conteúdo. O cara só procura no Google. E aí tu começa a entender que as coisas são muito parecidas. Elas só estão em ambientes diferentes. E aí, quando não tinha cliente, como é que eu fazia para vender? Não fazia. Beleza. Corta, passa 20 anos. Eu tô passando na frente da loja ali, que eu moro em Canoas até hoje. E aí eu olho e vejo que não mudou nada, Bush. Não mudou nada. Continua lá os caras... 20 anos, não mudou nada. A internet desenvolveu. A gente tem inteligência artificial, a gente tem o chat GPT. A gente acreditou até na mentira do metaverso. E o cara continua... A única coisa que mudou é que agora ele aceita pagamento por aproximação e talvez ele não aceite mais cheque, que era um negócio que a gente usava bastante na época. Cheque, tu bota no Google lá para pesquisar que nós não vamos explicar aqui. Aí eu tive um estalo, a gente estava com uma iniciativa de tecnologia interna que já vinha desenvolvendo uma suíte fenomenal lá, o Tarek, que é o fundador da PM Web, e teve uma visão de software fantástica de juntar dados. Hoje tem um segmento que chama isso de Customer Data Platform. A gente queria, mais do que juntar o dado e analisar, eu queria gerir, eu queria analisar o impacto do digital no físico. Porque o que as pessoas faziam era o digital no digital. As pessoas, elas acreditam que são... Elas associam como sendo mercados diferentes e não apenas canais diferentes. Aí, isso é mais outro podcast. Mais parentes. Mas eu pensei, cara, nós temos que levar esse dado para dentro da loja. Aí foi construído o Otto, que ele tem o mesmo impacto que o Salesforce teve no mercado corporativo, a gente tem no mercado final, com o vendedor de loja física. E aí, até hoje eu lembro quando a gente fez o lançamento na Lebes, que é um varejo lá do Sul, e eu fui na lançamento interno, evento interno pré-Black Friday, durante a pandemia, e a gente foi anunciar. Na época não chamava nem Otto ainda. Era o PM Web 360.
que depois a gente fez o spin-off e criou o Otto. Quando a gente fez o lançamento, a gente mandou o login e senha para todos os vendedores deles. E uma vendedora recebeu e estava esperando para começar o evento. Ela baixou o aplicativo, fez login e senha, e aí ela viu assim, ó, tinha uma sugestão de contato para ela vamos dar um exemplo, o senhor Vanderlei. O senhor Vanderlei olhou no seu site esse freezer, ele é cliente da Labs, ele é opt-in, a gente tem acesso aos dados dele, o contato dele está aqui, ele tem disponibilidade de crédito conosco, de tanto, que é um valor superior ao valor do freezer que ele olhou, ele está no momento de compra. Eu tenho que contatar ele. Como era uma loja do interior, ela conhecia o seu Vanderlei. Ela não mandou nem WhatsApp, que é o canal que a gente mais usa. Ela pegou o telefone e ligou. Seu Vanderlei, tudo bem? Aqui é a Cristina da Labs. Eu vi que o senhor está olhando um freezer no nosso site. Eu tenho ele aqui na loja. Se o senhor quiser, eu posso mandar entregar aí para o senhor. Quando chegar, o senhor assina o carnê, vai dar tantas vezes de tanto. Aí o seu Vanderlei, sabe o que ele respondeu? Manda vir. Manda. Então, entre a gente mandar o login e senha. E dar o treinamento para ensinar a usá-lo, eu já tinha feito uma venda. Exatamente. Sabe por quê? Porque isso habilitou ela a deixar de ser um atendente de loja, como tu falou, que tu só esperava o tráfego vir e quando não vinha tu não vendia, a um vendedor. O vendedor, ele tá o tempo inteiro executando venda, executando touch. Então, ele tem, obviamente, que priorizar, pegando uma loja de varejo assim, o cliente que entra na porta, obviamente, o cara não quer esperar, vai atender, mas no momento que não entra cliente, ele continua vendendo. Mas, Bush, qual que é o papel do varejo? Qual que é o papel do empresário? É dar instrumento para a equipe. É fortalecer. Mas então, agora fechando o parênteses lá do início do podcast, o pessoal acha que isso é estratégia para prender eles aqui, tá? Que eu disse a frase, mídia gera receita, CRM gera lucro. A gente está construindo toda uma teoria por dentro, mesmo com vários parênteses, vai ficando claro. Mídia, desde sempre, é onde eu aloco dinheiro para captar novos clientes. Só que o problema, até com o mundo da internet, que o pessoal se acostumou a achar que começa essas siglas, eu odeio gente que começa a usar sigla para parecer que é inteligente. Eu sempre digo nas imersões, o cara começa a vir CAC, ROAS, não sei o quê. Não, beleza, eu sei muito bem o que é isso. Mas pro empresário não precisa saber, ele tem que entender. Então ele tem que entender que toda vez que ele usa dinheiro na mídia para adquirir uma pessoa que ele não tem acesso, ou teoricamente não teria acesso, ele paga por isso. É o custo de aquisição do cliente. Sabe qual é o problema, Bush? O que é custo? Dinheiro, dispêndio, beleza. O que é aquisição? Eu não tinha, agora eu tenho. Até aí tá fácil. O problema é que o cara... O que é cliente? Eu trouxe o Augusto para minha loja, vendi para ele. Mas o que é cliente? Então, esse é uma... não é uma venda. De custo de aquisição de pedido. É, o CPV ou o CAC, é o que eu falo. Então, esse é o grande ponto. Ou seja, com o CRM, a audiência já passou a ser minha. E ninguém incentiva isso na internet. Eu não vejo ninguém comentando isso, que é do tipo, pare de pegar esse dinheiro e continuar trazendo a mesma pessoa, pagando por outros canais, que ela também está lá. Ou por que tu não criou o teu canal direto com ela, que seria muito mais fácil e prazeroso para ela, se você quiser ser interessante para ela, obviamente. Isso é ansiedade. Não, é ansiedade e também falta de pessoas que chamem atenção nisso, porque às vezes o empresário está tão na preocupação de dar o retorno, sempre devendo venda. Ansiedade. Né? Que o cara não para olhar e ver que ele tem tudo na mão. Essa história agora que o pessoal fica de internet, que não tem cookie, isso é outra explicação, mas em linhas gerais, são os rastros que a gente vai deixando digitalmente. Mas no fim do dia, isso aí não muda nada. Mano. Esse é o ponto. Não muda nada, porque assim, ó, vai... Muda pro cara lá que só depende... exatamente. Mas assim, pro cara, pra nossa tese do mídia gera receita, CRM gera lucro, não muda nada. Agora eu vou te trazer um exemplo da onde vem esse nosso conhecimento. Tu sabe que a gente tem a empresa há 27 anos. Então, antes de vender ela para os americanos lá do Vale do Silício, que a gente fez assim, em 2012, a gente atendia só um setor, que era o setor de hotelaria. No setor de hotelaria, é o melhor lugar para tu entender para onde a internet vai. Porque tudo que acontece na internet, no varejo, por exemplo, aconteceu de 5 a 10 anos antes na hotelaria e no turismo. Então, o fenômeno que a gente tem hoje do marketplace, ele já está na hotelaria há 20 anos. Exatamente. Com o Booking e Expedia, que são os dois maiores players do mundo. E eles conseguem concentrar esse poder.
Qual o problema? É muito caro, bucha. Uma diária de hotel, e eu sei que tu fala bastante de hotel, né? Uhum. Que custe R$1.000. Um hotel pode chegar a pagar 30% desse valor. Só que ele é mais complexo do que a conta, do que só 30%. Primeiro que o marketplace te obriga a dar um desconto pro cliente dele. Só quem paga os desconto é tu. Então era 1.000, virou 900 agora. Desses 900, o cara ainda pode cobrar até 30% dividido entre o percentual dele, o percentual que tu vai pagar mais para aparecer na frente, não sei o quê. 30% de 900 dá 270. Aí já fui para 630. Então era 1.000, tu tá recebendo 630. Muitas vezes, quando é pago, por exemplo, uma operadora, ou quando o cara paga no checkout, o cara vai receber lá na frente. Muitas vezes, o cara começa a receber na hora. Então, o cara paga, sai em 12 vezes e paga pro hotel depois que o cara vai embora. Então, o cara teve o ganho financeiro desse período e o hotel vai receber só lá na frente. Quando o hotel começa a vender direto no site dele, ele pode vender pelos mesmos 1.000 ou ele pode vender por 900. Só que ele vai receber imediatamente. A diferença de 900 para 630 não é 30%. É quase 50%. Exatamente. É 50% a mais de receita pelo mesmo produto vendido. Só que para fazer isso, o cara tem que ter uma plataforma de e-commerce, e aí mais um merchan aí, que é o Let's Book, e ele tem que ter a capacidade de vender. Só que aí tu tem duas alternativas. Tu pode vender para quem nunca comprou de ti, e aí tu vai ter que brigar com esses caras em mídia. Ou tu pode vender para quem já comprou de ti, e aí tu vai trabalhar com CRM. Quando tu faz isso, tu aumenta a tua lucratividade sem precisar aumentar a tua receita. E é isso que a gente quer levar para as empresas. É isso que eu quero que as pessoas reflitam. Tu não tem que parar de investir em mídia. Tu tem que investir até mais em mídia. Mas tu tem que investir em mídia para falar com quem tu não fala, com quem tu não conhece, com quem não comprou de ti. Ou, se em algum momento da jornada o cara não fala mais contigo pro CRM e tu quer reengajar esse cara. Ao fazer isso, tu constrói máquinas, que é o que o pessoal chama os flywheels, né? Pra usar o termo da moto, que tu vai fazendo com que o negócio vá aumentando. Tu vai aumentando a tua base, tu vai crescendo o teu negócio. Quando tu fecha essa conta, vira lucrativo. Sabe o que eu fico te escutando, né? Pô, passei uma vida fazendo isso, né? E nós, né, no caso. E eu fico pensando assim... A gente passou vários anos, a gente vai viver mais. Né? Vai. Tem muito pra fazer ainda, né? Mas o que me chama a atenção e o porquê da proposta de fazer um podcast com o lado B. Porque pra pensar comigo, muita gente não quer pensar. Era muito fácil eu chegar aqui num podcast, só chamar gente famosa, perguntar da vida, o que fez no final de semana e bombar. E o cara contar o segredo do sucesso. Cara, uma parada que eu aprendi, Bushi, e abrindo um parênteses agora, que é a diferença da mentoria, do conselho e da consultoria. As pessoas não têm a menor ideia do que é a diferença. Menor ideia. A consultoria vai ter um entregável. O conselho vai ajudar a empresa. E a mentoria vai ajudar um indivíduo. E aí o cara confunde os três. E ele não sabe por onde caminhar. Então, assim, as pessoas não estão querendo fórmula de sucesso. Cara, pro cara te dar um conselho, nos conselhos que eu participo, eu nunca vejo o cara do nada levantar a mão e falar: a fórmula do sucesso é essa. Nós temos que fazer isso. Isso que os caras falam. O que vai dar errado? Esse é o fato. Porque a experiência, repertório. A experiência te diz o quanto de coisas tu sabe que vai dar errado. As que vão dar certo, ninguém sabe. Mas aí, se soubesse, não é assim que tu vai entregar para as pessoas. Porque depende da execução, depende de um monte de variável. E aí, a gente falou muito aqui de mídia, de exposição. Eu vou fazer uma reflexão para ti que eu tenho passado muito nesses últimos 14, 15 meses que eu tô nessa nova jornada minha de carreira, né? Que tem sido muito diferente, né? E é diferente também de quem olha de fora depois que a gente vai executar isso. É notório que no mundo digital de hoje, quem tem mais audiência, quem tem mais atenção, é quem vende mais. Obviamente, desse tem uma proporção correta de oferta, né? Tal.
não é o melhor. Eu começo a ver isso por quê? Eu vou me usar como exemplo. Eu não vou dizer que eu sou melhor que os outros, mas eu tenho um conteúdo muito bom. Eu entendo que eu trabalhei para isso. Pô, tenho 30 anos de mercado, 30 anos de resultado, estudei tu imagina, viajei, tenho amigos foda, né? Então, pô, eu sou um cara preparado para ajudar. Tenho muitos erros para poder dizer, para evitar. E eu tenho um tamanho na internet. Vamos simular aqui que o Bush é um cara que tenha 100 mil seguidores. Então, o Bush tem 100 mil seguidores. Tem uma outra pessoa na internet disputando a atenção da mesma forma que eu, porque como eu ainda não tenho clientes nesse novo mercado, eu tenho só os 100 mil seguidores. Só não, né? São 100 mil pessoas, pelo amor de Deus, eu valorizo cada um. Mas são 100 mil pessoas que chegaram de algum jeito ao meu conteúdo. E eu fico entregando esse conteúdo para essas pessoas, para sensibilizar elas, para ajudar elas, para tentar transformar elas. Pode ser que em algum momento elas entendam também que eu posso ajudar elas mais, elas vão procurar algum serviço que eu tenho, algum produto que eu tenho. Perfeito. Mas quem tá com uma dor agora e começa a passar na internet, imagina que eu comprei mídia pela internet ou passei a aparecer, aparece o Bush de um lado, aparece um Y do outro lado. Não sei quem. E não vou nem fazer juízo de valor. Mas o outro é um cara que tem 1 milhão de seguidores. A pessoa, quando vai enxergar um Bush, que ela não olha currículo, ela não te escuta, é 2, 3 segundos quando bate uma imagem ou um post. Ela olha, pô, esse cara tem 200 mil, pô, esse cara tem 1 milhão, pô, o cara de 1 milhão tem muito mais sucesso. Porque simplesmente ele tem mais uma audiência. Tem audiência maior. A internet criou na cabeça das pessoas que o mais popular é melhor. É como aquelas grandes lojas que às vezes tem grandes filas, parece que ali é o melhor. A melhor balada que tem mais fila, aquela coisa toda. Só que a internet traz ela traz, talvez como as grandes baladas fazem, que é segurar a fila para parecer que tá bombando lá dentro. Tu não sabe como tá lá dentro. A mesma coisa na internet. Ela faz tu crescer, ou tem gente que compra isso hoje existem formas, se o pessoal não sabe, hoje em dia o cara vai lá pagar centavos e enche de seguidores, que teoricamente não serve, só serviria para ego e para enganar pessoas que são orientadas a isso. Mas infelizmente, a maior parte das pessoas olha justamente a variável, na minha opinião, que é a variável que mais engana, que é a fila. Esse cara tem 1 milhão de seguidores. Esse cara tem uma fila enorme na frente da balada. Esse cara tem uma fila enorme em tal lugar. Isso, para as pessoas, mostra que aquilo é melhor, no sentido de decisão. Só que elas não olham o retorno que isso está dando, a qualidade que está dando. Onde é que é a minha provocação? Olha quantos likes o conteúdo tem. Olha quantas pessoas estão falando. Por que eu digo like? Porque eu tenho pessoas, e eu desafio aqui, eu coloco para vocês, eu só não posso falar o nome por uma questão ética, que tem 10 milhões de seguidores, tem menos like que eu. Por quê? Porque o conteúdo não é bom? Não, porque ela não tem gente que curte o conteúdo. São fantasmas que estão lá porque foram adquiridos de uma maneira, de uma mídia para gerar posicionamento. A internet traz uma camada para o mercado pior. E por que eu estou falando isso para ti? Porque eu vejo muita empresa se perdendo exatamente nessa caminhada. Ela está achando que ela tem que buscar gente que tem muito seguidor. Ou ela tem que ter muito seguidor. Não, ela tem que ter cliente. Ela tem que ter like. Ela tem que ter gente que consome o conteúdo. Porque, desculpa, se eu tiver 10... Para eu ter 10 milhões de seguidores, é simplesmente pegar e botar dinheiro, eu vou ter. É fácil ter. A diferença não é fácil ter cliente. Porque cliente tu conquista. Tu gera valor. E o que acontece? Uma parcela se entrega por esse banner, entendeu? O que acontece com o passar do tempo? Obviamente, a maioria se frustra. Não posso dizer que todos, né? Até porque a gente não pode falar mal de todo mundo. No sentido que não entrega, não tenho certeza. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo grande parte do comércio, grande parte do varejo, grande parte das indústrias acreditando que a única forma deles crescerem é botar dinheiro na internet. E eles não enxergam que uma forma de crescer é fazer uma boa estratégia de e-mail marketing com uma lista própria. Não sabem ver que às vezes é ajudar a gerar conteúdo para ser interessante para o cliente não interesseiro, né? Então acho que essa provocação eu gosto de trazer. Ela foge muito do mundo B2B, que é um mundo que se discute pouco isso, na minha ótica, né? Mas deveria se discutir mais. E eu acho que uma vez que uma pauta dessas entra para a empresa entender o real valor, ali que está o pulo do gato de gerar lucro. Porque quando tu tem cliente, tu tem tudo, cara. Tem um livro, eu não lembro agora o autor, o Bruno Perini sempre fala dele, que são os teus 1000 clientes fiéis. Cara, se tu tem 1000 clientes fiéis, tu tá feito, cara. Se uma empresa ela não precisa deter 78% do market share.
Se ela tivesse centenas de milhares de clientes fiéis, lá, por exemplo, tu deu um exemplo de clientes teus aí, que são clientes, são empresas que têm clientes fiéis, olha as marcas quem elas são. Elas são fortes, não é porque ela tem produto bom, é porque elas têm clientes. E os clientes ela tem porque elas entregaram o que eles esperavam ou elas estão preservando eles. A exemplo de que não tem a desculpa. Olha, Carlos, passou 30 dias da compra, a gente não troca. Cara, eu não estou preocupado com a legislação, eu estou preocupado com o cliente. Eu não estou dizendo quem está certo ou estou errado, estou dizendo que valor tu quer passar para mim. É como tu sai de de uma sorveteria, com uma criança, o sorvete cai no chão. Tem sorveteria que não dá outro sorvete. O cara ainda ri. Ele não está errado tecnicamente. Ele já deu sorvete, por que ele vai perder? Agora, ali está a diferença entre ele ter um cliente e ter um comprador de sorvete. Né? O Bush, Desculpa o desabafo, pessoal, mas eu precisava falar isso. Eu fico te ouvindo e fico pensando assim. É por isso que os caras dão certo, outros dão errado, sabe? Mas a gente vive uma era do mais famoso vence o melhor. Mas isso é fase, Bush. Não, eu também entendo que sim. Isso é fase, porque... Eu vou te dar um exemplo do setor que eu entendo. Vamos pegar uma referência aqui, que é a Renner. A Renner é líder em varejo de moda no Brasil. Há uns anos atrás, apareceu a Zara vai entrar no Brasil. Zara vai destruir a Renner. A Zara deve ter, sei lá, 30 lojas hoje no Brasil. A Renner tem 600. Aí apareceu um fenômeno, tu vai lembrar, porque acho que tu trabalhava na Oracle na época, que era Forever Sim. 21. Mano. Chegou a ter 5 horas de fila na loja do Morumbi. Uhum. E esse agora vai quebrar a Renner. A Renner cada vez mais forte. Aí agora tem a tal da Shein, né? Altamente questionável por vários aspectos. Mas é um problema pra Renner. Últimos relatórios da Renner, a Renner só vai bem. Cara, a Renner não tá olhando pra fora. A Renner tá olhando pra cliente. Ela não olha pra concorrente, ela olha pra cliente. Quem lê o livro do Galó, O Poder do Encantamento, e acompanha a Renner há bastante tempo, sabe que os caras têm um compromisso muito claro com o cliente. Pô, os caras têm uma pedra que tem na frente do escritório da sede da Renner. Uhum. Tá escrito assim, que as paredes desse prédio ecoem encantamento. Todas as pessoas que tu conhecer que trabalharam ou trabalham na Renner já foram estimuladas a escrever uma história de encantamento. Sabe por que eles estimulam a pessoa a escrever uma história? Para que ela crie a história dela de encantamento. Uhum. Então, quando ela tiver a oportunidade de interagir, porque as que estão dentro da loja é mais fácil. Agora, se estão na sede, que estão fora do trato com o cliente, elas têm poucas oportunidades de ter a capacidade de criar uma história de encantamento. Mas elas têm esse estímulo. Então, se tu estiver realmente comprometido com o que importa, que é com o cliente, Uhum. as ameaças externas vão vir. E tu não vai perder para elas. Esse exemplo que tu deu, Buxê, ele é muito bom. Ele é muito bom. E assim, cara, no mercado de tirar dinheiro de otário, por que não acaba? Porque a demanda é infinita. É. As pessoas querem ouvir algo que conforte elas e não algo que elas têm que ouvir. Por isso que o cara compra o discurso do que é mais fácil. Ele compra Não, concordo. 5 dicas. Pegando até esse caso que você falou da Renner, ou de fast fashion, eu sou um cara que eu tenho muita crítica ao modelo fast fashion, como ele é posicionado. Mas eu não posso criticar o resultado dele, né? E não é nossa pauta, também não vou entrar nisso. Mas eu acho realmente o que tu falou, de em termos de fidelidade, os caras se esforçam bastante. O que eu vejo muito nessa questão que tu tá falando da mídia, da colocação, do lucro pro empresário, assim, se o empresário tá nos escutando agora, Augusto, os executivos, etc., que conselho tu daria pro cara, dentro do cenário dele, assim, para ele entender que ele tem um dinheiro sobre a mesa que ele não tá pegando, uma fruta baixa que ele não tá olhando? Qual seria? Cara, de longe, eu olharia pro time. Viajando, como a gente viaja, participando de evento e tal, eu senti uma mudança, que já era um pouco do que a gente estava fazendo, com o Otto, principalmente, mas eu senti uma mudança que durante muito tempo a gente falou de cliente.
E o mercado mudou numa velocidade que hoje, se tu não tiver um time, tu não vai conseguir ter cliente. Porque não é uma garantia ter o time. Então, olha para dentro do teu time e pensa o seguinte: eu estou fornecendo as ferramentas que eles precisam para performar. Eles estão treinados. Eles estão preparados. Eles têm as melhores lideranças. Aí mora, para mim, o maior dinheiro sobre a mesa hoje. Dentro de casa. Porque o cara sempre acha que o dinheiro tá fora de casa. E eu tenho que conquistar. Depois de olhar pro time, eu olharia pro cliente. Isso depois de muito tempo pensando que era só o cliente primeiro. Hoje eu acredito que é o time primeiro. Não é legal falar isso porque se a gente pegar a analogia da primeira pergunta que acabou permeando a nossa conversa toda, eu tinha mais umas 9, eu vou fazer uma série só contigo, né, de episódios. A gente falou muito a mídia gera receita, ou seja, todo mundo consegue fazer receita baseada em mídia, mas poucos conseguem fazer lucro. Exatamente que poucos têm a capacidade de entender como fazer cliente, e tu acabou de trazer talvez um dos principais alicerces, que é quem faz cliente, né? O atendimento, as pessoas, a cultura, os valores, né? O que a gente acredita. Guto, eu tenho um presente que eu dou para todo mundo que vem aqui. Eu sempre escolho baseado no que essa pessoa passa para mim. Talvez tu possa até já ter, mas ele tem uma mensagem, se tu quiser ler, tu lê, se não quiser, não precisa ler. Mas passa muito do que eu vejo em ti, do que eu vejo, por isso que eu convido para vir aqui, tá? Então espero que tu goste aí do presente. Vamos. Pessoal, eu tô passando, para quem tá nos ouvindo, eu tô passando uma caixa pro Augusto e dentro tem um livro. Olha aqui. O título do livro qual é, Augusto? O título do livro é Pense de Novo, do Adam Grant. Do Adam Grant. Pense de Novo é um livro fantástico e tem uma dedicatória para ti se tu quiser ler. Pode ler ela antes para garantir se tu quer ler ou não, tá? Porque é um pouco do porquê que eu escolhi esse livro. Guto, poucos têm a capacidade de sempre nos alegrarem, de sempre nos ensinarem e sempre nos completarem. Tua amizade e teus insights são especiais. Com carinho, Bush. Isso aí, Meu porque tu amigo, é um cara que sempre faz a gente pensar de novo, cara. Pensar de novo. Parabéns pela tua forma de encarar, pelos teus valores, pela tua família agora aumentando. Né? E eu vou fazer um compromisso contigo aqui, ó. Vou te apresentar o Adam em breve. Tá bom. Assim como eu espero que tu me apresente o Simon. Simon Sinek. São caras que, assim como tu, influenciam muita gente e se comprometeram com esse desafio de mudar a maneira como as pessoas pensam. Porque isso, Bushi, e eu acho que é a vantagem do trabalho que tu faz, e é muito importante para quem está nos ouvindo, isso é um trabalho que ele extrapola o financeiro. Porque financeiramente, provavelmente, existem melhores alternativas. Sim, eu tinha uma melhor. Do tamanho da tua carreira, da tua trajetória. Mas a gente não tá aqui só para ganhar dinheiro. Não. Se a gente estiver aqui só para ganhar dinheiro, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido porque, cara, tu não quer ficar pra história como um cara que ganhou muito dinheiro e fez mal pras pessoas. E a gente tá vivendo em vários momentos esse tipo de coisa. O dinheiro é extremamente importante quando tu não tem. Depois, quando começa a ter alguma coisa, vem a tal do propósito. Esse também é do Scott Galloway. Exatamente. E assim, abrir mão e ter a coragem que tu tem de impactar as pessoas. Eu tenho falado com várias pessoas no Brasil todo que conheceram o teu trabalho sem saber que a gente era amigo, começaram a consumir o teu conteúdo, e elas falam, pô, eu fiz isso aqui, olha que legal. Aí eu vejo lá, tá, Carlos Bush, eu fico assim, cara, é o pagamento que não entra na conta, mas que se transforma em legado. Então, obrigado por me convidar. Continuo contigo nessa jornada como eu tava nas outras. Nos últimos 10 anos, né? E para quem tá nos ouvindo, escolha baseado em entregas, não em promessas. Né? Essa é a diferença de empresários que tomam decisões longevas. Né? O cara compra baseado em entregas, não em promessas. Por isso que uma Permeável quer há 27 anos. E promessa é fácil de fazer, cara. É muito fácil. Promessa é fácil. O difícil é cumprir. Às vezes o pessoal brinca comigo, pô, Bush, tu é um cara que ensina a vender todo mundo, do pequeno ao maior.
E tu é um cara que não fica vendendo. Não, eu sou da seguinte opinião. O meu próximo livro, inclusive, o título é Não Venda. Faça o cliente comprar. Uma reflexão boa, Buxi. Olha a fila de gente que tem acendendo vela lá em Fátima. E ali a fila de gente que tem caminhando, percorrendo o percurso de joelhos. É muito mais fácil fazer a promessa do que... Adorei essa analogia. Do que entregar, sabe? A gente está num momento de mercado onde o lucro voltou a ser relevante. Então parece que essas coisas se encaixaram. A gente vive esse desafio das marcas pessoais entre o tamanho da audiência e a capacidade de entrega, mas isso também é momentâneo. Concordo. Também é momentâneo. E o mais importante para quem nos ouviu até agora é o seguinte: não escreva o que a gente está falando e tenha isso como regra para o seu negócio sem antes fazer uma profunda análise se encaixa. Porque se você ouviu até agora e você acha que alguma coisa que a gente falou é um to-do para qualquer empresa, não entendeu nada do que a gente falou. Exatamente. O que a gente... O recado tá aqui, ó. Pense de novo. Ó, você que tá vendo pelo YouTube, ó. Pense de novo e pense várias vezes. Mas também haja, né? E aí vamos terminar com a Mir Click, né? Uma hora é preciso parar de sonhar e partir. E partir, exatamente. Então, equipe, cliente e faça a imersão do meu amigo Isso Carlos aí. Bush. Be corporate. Link na bio, brincadeira. Vale a pena. Brincadeira não, tem que fazer. Se você quer se transformar em 3 dias, tá aí o convite para você. E queria... Esse é o Augusto Rocha, cara. Como eu falei para vocês, nós íamos pensar bastante. Cara, fantástico. Certamente vocês vão ouvir e assistir ele muito mais vezes aqui, se ele topar, né? E espero que você tenha uma semana maravilhosa, que você siga os seus projetos, acredite em você, entenda que você está correndo só contra você mesmo. A comparação tem que ser só da gente com a gente mesmo, esquece os outros, porque a gente está aqui para uma transformação de vida, eu acho que bem como o Augusto colocou, né? A gente está aqui para ser melhor do que a gente chegou. E eu acho que a gente tem grandes condições de fazer isso. Fiquem bem, até a próxima.